Olá, pessoal, passando aqui para dar uma super dica para vocês, então, de direito previdenciário. E a dica de hoje é sobre salário maternidade. O salário maternidade, então, é um benefício pago às mulheres, né, principalmente, mas podem ser pagos por homem, né? Então, ele é pago em razão do quê? Do parto, da adoção também, né? Então, esse benefício, ele teve aí uma alteraçãozinha no que tange à microcefalia. Então, no nascimento da criança, se detectar que essa criança tem microcefalia, o salário maternidade teve um aumento aí, né? Normalmente, ele tem o quê? O prazo de 120 dias. Contudo, para essas mães, então, né, que passarem por esse parto e a criança nascer com microcefalia, vai ser prorrogado, então, para 180 dias. Então, anota aí, tá? Lei 13.301, de 2016, que trouxe aí, então, essa alteração legal. Salário maternidade por 180 dias. Licença maternidade também, no mesmo passo, tá? Então, para as crianças que tenham microcefalia, a mãe vai ter a licença maternidade de 180, salário maternidade também de 180 dias, ok? Diquinha de hoje, hein? Espero você na próxima dica. Tchau, tchau. Olá, hoje eu estou aqui na aula de nivelamento, aula 17, e nós vamos falar do quê? Salário maternidade e também de salário família. Bom, esse benefício, então, de salário maternidade, que é o primeiro que nós vamos falar, é um benefício pago geralmente à mulher, não é isso? Em razão do parto, mas ele também pode ser pago para o homem, né? Nas situações de adoção ou mesmo no falecimento da mãe. Tá? Então, lembrando aí, benefício previdenciário pago em razão do nascimento, né, do filho, ou então em razão da adoção ou guarda judicial. Esse benefício está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 7º, no inciso 18. Tá? Combinado também com o artigo 201 da Constituição Federal, lá no seu inciso 2. A previsão legal também na Lei 8.213 de 91, nos artigos 71 a 73 da Lei de Benefícios. No decreto 3.048 de 99, a gente encontra a fundamentação lá no artigo 93 até o artigo 103. E na IN, vocês vão verificar que a disposição do salário maternidade vai estar a partir do artigo 340 até o 358. Então, quanto às dúvidas de salário maternidade, a legislação aplicável é essa aqui que eu disse para vocês. Tudo bem? Então, esse benefício, ele é garantia, então, né, de o quê? De substituição da remuneração da segurada, que vai ter que se ausentar, então, em razão do parto. Ou seja, se ele substitui, quer dizer que a segurada não vai poder trabalhar nesse período. Então, ela tem que se afastar, né, para criar essa simbiose com a criança e também para a sua recuperação, né, o parto. Então, ela vai ter que se recuperar, amamentar e também, né, para criar esse vínculo com a criança, esses laços de afetividade. Tá? Então, olha só, aqui a definição legal. Então, em virtude do nascimento, adoção ou guarda judicial. Também, né, para propiciar à mãe as condições de permanecer com o filho, para criar essa simbiose que eu falei para vocês, sem prejuízo do afastamento do trabalho ou de suas ocupações habituais. E aí eu pergunto para vocês, quem é que pode fazer jus a esse tipo de benefício? Todas as seguradas. E como nós vimos, não só mulheres podem fazer jus a esse benefício, também como homens. É muito comum atualmente o que é a adoção entre casais homoafetivos. Então, por exemplo, 2 homens podem adotar uma criança. Se eles adotarem essa criança, vão fazer jus ao quê? Ao benefício. Só que apenas um deles vai poder sair em salário maternidade. O mesmo acontece quando, se 2 mães adotarem uma criança de uma relação homoafetiva, então, o que vai acontecer? Apenas uma delas vai poder se ausentar do trabalho para poder criar essa simbiose. Tá? Então, apenas uma. Não é porque é mulher que vai
né, gerar aí 2 benefícios, direito a 2 benefícios para cada uma delas. Não, gera direito a apenas um benefício. Tá? Então, já falei, porque deve ser dúvida aí de vocês. Tá? Então, vejam bem, todos os segurados, inclusive aquele que esteja dentro do período de graça. E o que é aquele período de graça? É aquele período que eu expliquei para vocês, na aula anterior, quando nós falamos aí de manutenção da qualidade de segurado, em que o segurado, mesmo deixando de verter contribuições para o sistema, ele ainda preserva os seus direitos por algum período de tempo. Nós vimos lá no artigo 15 da Lei de Benefícios, né? Esse prazo pode ser prorrogado, então não vou entrar nesse assunto, mas você sabe aí que tem um período de graça. Então, se não perdeu a qualidade de segurado, está dentro desse período de graça, a segurada ou o segurado, que for, né, acessar esse benefício, vão fazer jus, então, vão ter direito. Tudo bem? Agora, nós precisamos verificar o quê? Que há várias espécies de segurado, não é isso? Então, para cada uma delas, a gente vai ter que ver como é que acessa esse benefício, qual é a carência, porque os requisitos vão mudar um pouquinho de um segurado para outro. Então, quais são os tipos de segurado que a gente tem? A gente tem a empregada, temos a empregada doméstica, trabalhador avulso, contribuinte individual, temos a segurada especial. Então, são diversos tipos de segurados. E as regras quanto ao salário e maternidade vão se alterar um pouquinho, né? Dependendo de que tipo de segurado que eu esteja tratando. Então, por isso que é importante a gente saber essa definição, até para não errar quando for verificar se o segurado atingiu ou não aqueles requisitos. Tá? Então, primeiro a gente vai analisar os pressupostos. Olha só, fato gerador, então. O parto, pode ser que aconteça o quê? A criança, né, o feto, não venha a nascer com vida, o natimorto. No caso do natimorto, também é devido o salário maternidade. O aborto também não criminoso, né? Então, o natimorto seria, nasceu a criança, né? Mais de 23 semanas, 6 meses. Pode ser, então, que essa mulher saia em salário maternidade. Tá? Ou a questão do aborto não criminoso. Então, o aborto não criminoso também, essa pessoa vai poder acessar o benefício, não por 120 dias, né? Apenas por um período de tempo, mas vai poder acessar. Adoção ou guarda judicial, né? Qualidade de segurado. Então, precisa ter qualidade de segurado? Sim, é necessário ter qualidade de segurado. Então, eu posso não estar contribuindo para a Previdência e ter qualidade de segurado. Então, isso tem que ser analisado. E a questão da carência. Então, justamente quando a gente fala de carência, é que nós vamos ter que observar em que segurado que a gente está, qual é o segurado que a gente está tratando, tá? Porque para alguns vão ter carência, para outros não tem carência, tá? Então é importante a gente saber. E aí vamos distinguir então essa questão. Nós vimos então que nós temos o segurados obrigatórios, tá? Então, o segurado obrigatório nós temos a empregada, a empregada doméstica, tá? Aqui eu estou colocando no feminino, mas vocês já sabem aí que também, né, em algumas situações, homens também podem fazer jus a esse benefício. Então, empregada, empregada doméstica, nós temos a trabalhadora avulsa, a contribuinte individual e a segurada especial. Para algumas delas, não é necessária a carência. Tá? E nós temos ainda a segurada facultativa. E a segurada facultativa é aquela que não tem atividade remunerada. Mas ela contribui de forma
facultativa. Então, também vai poder fazer jus ao benefício aqui de salário maternidade. Então, vejam, a empregada, a doméstica e a avulsa, para elas, não tem carência. Tá? Então, é sem carência. Para as demais, tem uma carência. Tá? Então, a individual, a segurada especial e a facultativa vão ter o quê? Uma carência de 10 meses. Então, vou pôr aqui 10 meses. E aqui também, né? São 10 meses. O contribuinte individual, então, vai ter que provar o quê? Que recolheu 10 contribuições. A mesma coisa a segurada facultativa. A segurada especial, que é aquela que trabalha em regime de economia familiar, ela não precisa verter contribuição para o sistema para sair, né, em benefícios previdenciários. Então, para acessar o benefício, ela vai ter que demonstrar o quê? Que trabalhou por 10 meses dentro do período que a gente já vai observar. Tá? Então, olha lá. É devido, então, o benefício para aquelas pessoas que estejam na qualidade de segurado. Então, para quem quiser saber a fundamentação técnica aí, própria da IN, é o artigo 137 que vai tratar dessa questão. E aí tem uma coisa bem bacana nesse artigo 137. Como o salário maternidade ele é devido 28 dias antes do parto, o que acontece? Se a segurada perder a qualidade de segurado justamente dentro desses 28 dias anteriores ao parto, mesmo assim ela vai fazer jus ao benefício. Tá? Então, não sou eu que estou falando, está lá no artigo 137, depois dá uma olhadinha lá. Tá? E a facultativa, isso aqui é muito importante, por isso que eu trouxe esse artigo 137. A segurada facultativa, o que acontece? Quando ela para de verter contribuições para o sistema, ela mantém a qualidade segurada por 6 meses, não é? Só que se dentro desse período ela teve um benefício de salário maternidade, após a cessação do benefício, esse período são 12 meses. Então é importante saber isso. Como é que funciona, né? Só para vocês entenderem. Então, a segurada facultativa estava vertendo contribuição, tá? Estava pagando a contribuição. Chegou aqui, ela parou, e vamos supor que aqui ela teve direito ao salário maternidade. Após a cessação desse benefício dela, que ela vai receber por 120 dias, ou seja, né, 3 meses, o que acontece? Ela mantém a qualidade de segurado não por 6 meses, como a lei fala. Como ela teve benefício, ela preserva por 12 meses. Então, está tudo lá nesse artigo 137. Por isso que ele é super importante. Tá? Então, é importante lembrar disso aí, porque pode ser que a segurada, né, teve benefício, você foi pedir algum outro benefício aqui para ela, o prazo não são 6 meses, são 12 meses. Tá? Então, por isso que eu sempre trago esse artigo, que ele é importantíssimo. E aí, né, aqui está a questão da carência, que eu acabei de falar para vocês. Empregada, doméstica e avulsa, sem carência. Contribuinte individual, 10 meses. Tem que provar que tem 10 recolhimentos lá dentro. Segurado especial, né, vai ter que provar não a contribuição, mas sim o exercício da atividade rural, né, porque a segurada especial é aquela segurada que trabalha em regime de economia familiar, né, natureza o quê? Rural. Ou seja, para ela não tem contribuição, mas sim demonstrar o trabalho, pelo mesmo prazo da carência, que são 10 meses. E aí, aqui a gente tem que observar o seguinte: se o parto for antecipado, o número de meses que se anteciparam ao parto também vão ser decrescidas da carência. Então, quando eu estiver falando de facultativa individual e segurado especial, vamos supor que ela tenha, né, antecipado o seu parto em 2 meses. Se ela antecipou o parto em 2 meses, significa que a criança, então, nasceu não de 9, mas de 7 meses. Ou seja, a carência não eram 10 meses, eu também vou acrescer 2 meses ali. Então, a carência para ela, que eram 10, vão ser 8 meses, porque ela, né,
teve o parto antecipado. Tudo bem? E o que é importante vocês saberem dessa regrinha? Nós tivemos uma alteração recente na carência pela MP 739, que afetou aqui os beneficiários do salário maternidade. Então, o que acontece? Quando a segurada perdeu a qualidade de segurado, o que vai ser exigido dela? Que a partir de que ela volte para o sistema contribuindo, então perdeu a qualidade de segurado. Quando perde a qualidade de segurado, ocorre um fenômeno, né? Caduca o quê? Os direitos, ou seja, ela não vai poder acessar nenhum benefício. Perdeu a qualidade de segurado e voltou para o sistema, voltou a trabalhar, voltou a contribuir como facultativo, a partir dessa nova filiação é que o INSS vai computar o quê? A carência. Antigamente a gente tinha o quê? O pagamento de 1/3, voltava a contar tudo que tinha lá para trás, não era? Agora não mais, porque nós estamos sobre a vigência da MP 739. Então, o que acontece? Se ela perdeu a qualidade de segurado e engravidou depois, ela vai ter que provar que aquelas 10, se ela for individual, segurado especial, ou se ela for facultativa, ela vai ter que demonstrar que, a partir dessa nova filiação, ela verteu 10 contribuições ou ela trabalhou 10 meses de atividade. Tá? Então, isso muda um pouquinho, mexe bastante com a questão da carência. Então, é importante aqui nós observarmos também essa situação. Teve antecipamento do parto, antecipação, eu vou fazer o quê? Vou tirar, então, o tempo que foi antecipado do parto. Eram 10 meses, no nosso exemplo, passaram a ser 8 meses de carência, pelo decréscimo, então, da antecipação do parto por 2 meses. Tá? Deu para entender certinho isso? Bem tranquilo, né? Então, observar essa situação. Por quê? Numa dessas, é que a gente consegue gerar o benefício. Então, aqui no visual para vocês, tá? Com e sem. Então, você vai ter que observar qual era a espécie da natureza, né, daquele segurado naquele momento. Porque o que vocês têm que observar? O segurado ele pode ser individual. Ah, tinha uma empresinha. Trabalhava de forma autônoma. Ah, depois de um tempo foi chamado para trabalhar, né, empregado. Então, mudou. Eu vou observar qual é a espécie de segurado no momento que eu for conceder o benefício. Tá? Então, sem carência, empregado, trabalhador avulso e doméstica. Com carência, segurado especial, 10 meses. Contribuinte individual e segurada facultativa. Tá? Então, fixa aí essa questão, para não errar. E aqui, a renda mensal do benefício. Como é que a gente vai formar a renda mensal do benefício? Também vai depender da espécie de segurado que a gente estiver tratando. Se for a segurada especial, para ela o benefício é o valor de um salário mínimo. Está lá no artigo 39 da Lei de Benefícios. Tá? Então, para ela, salário mínimo. A não ser que ela contribua de forma facultativa, que para ela não é necessária a contribuição, aí será como as demais, que nós já vamos ver. Tá? Para empregada, como é que vai ser? Geralmente, ela vai ganhar o quê? O valor da sua remuneração integral. Então, se ela ganhar mais que o valor do teto para a empregada, vai ser o valor que ela ganhava. Limitado ao quê? Ao valor recebido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, o limite para ela vai ser o limite, o teto ali, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essa questão da remuneração pode superar o valor do teto. Tá? Então, lembrando aí. O problema surge quando a empregada ela tem o quê? Uma remuneração variável. Isso é muito comum em quem é representante comercial, né? Que tem uma remuneração que vai depender do quê? Das comissões que essa pessoa ganhe. Então, pode ser que a remuneração dela não era todo mês ali bem próxima. Era o quê? Um valor que variava. Esse mês ela ganhava 5 mil, esse mês ela ganhava 3 mil, nesse ela ganhava 4. Então, por conta dessa variação, como é que é feita nessas situações? Vai pegar o quê? A média das últimas contribuições dos últimos 6 meses, tá? Tá lá na CLT.
E também para trabalhador avulso. Então, empregada e trabalhador avulso é bem parecida, tá? Para a empregada doméstica, será feito com base no salário de contribuição. Então, vai pegar qual foi o último salário de contribuição e esse será o valor, então, do benefício da empregada doméstica. Tá? Agora, se eu estiver falando de contribuinte individual e da facultativa e também da questão da pessoa que esteja, né, numa situação de desemprego, ou seja, esteja no período de graça, será o quê? Uma média dos últimos 12 salários de contribuição dessa pessoa dentro de um período de 15 meses. Então, vejam bem, como é que faz? A gente vai pegar, a partir do parto, e vai analisar os últimos 15 meses. Nesses últimos 15 meses, nós vamos avaliar o quê? 12 salários de contribuição. Então, eu vou pegar os 12 últimos e vai fazer uma média, né? Então, pega os 12, soma todos esses 12 e divido por 12. O problema vai acontecer quando a pessoa não tiver dentro desses últimos 15 meses os 12. Vamos supor que ela tenha aqui 10. 10 salários de contribuição nos últimos 15 meses. Como é que vai ser feito? Vão somar os 10 e vai dividir por 12. Tá? Então, individual, facultativa, né? E também a pessoa que esteja no período de graça, vai ser computado o valor do benefício dessa forma aqui. Tá? E se ela tiver um benefício aqui, vamos supor que ela tinha salários baixos, com a soma e dividindo por 12, deu menos de salário mínimo, a média. Como é que vai fazer? Ela vai receber pelo menos um salário mínimo. Tá? Então, o benefício não vai ser inferior ao salário mínimo. É mantido, então, né, o menor benefício aí no valor de salário mínimo. Então, viram como é importante a gente destacar? Porque para cada uma delas vai ter uma espécie aí, né, de salário. E a conta também vai ser o quê? Um pouquinho diferente de uma e para outra. Tá? Então, esse é uma espécie de benefício que não é calculado com base no salário de benefício. Nós vimos que a maioria deles, a gente faz uma média dos 80% maiores, não é isso? Aqui não, aqui o cálculo é bem mais tranquilo, então. Tá? É feito dessa forma. A partir de quando que é devido o salário maternidade? Então, ele pode ser devido a partir do 8º mês de gestação, né? E vai ser comprovado o quê? Por meio de atestado médico. Então, a segurada, se ela tiver algum problema na gravidez, por meio do atestado médico, ela pode ter prorrogado, né, posteriormente 2 semanas, e também antecipado o quê? 2 semanas do benefício. Tá? Então, por meio de atestado, comprovando essa situação da INSS, ela vai poder sair o quê? Um pouquinho antes, né? Geralmente em gravidez de risco aí. Tá? A partir da data do prazo, então, né? A partir do parto, então, ela vai poder fazer o quê? Requerer o benefício com a certidão de nascimento. Tá? E aqui, se for guarda judicial ou até mesmo adoção, vai ser concedido o benefício a partir do deferimento da liminar pelo juiz, né? Nos autos de adoção ou na data da lavratura da certidão de nascimento. Tá? Então, uma delas. E aqui o que a gente tem que falar? Considera-se parto o nascimento ocorrido a partir da 20ª semana de gestação, ou seja, a partir do 6º mês. Tá? Inclusive em casos de natimorto. Tá? Então, ele vai considerar que é o parto, a gestação que durou, então, pelo menos 23 semanas ou 6 meses. Tá? Antes disso, ele vai entender como aborto, né? E se for aborto não criminoso, vai poder, então, fazer jus também ao benefício. Tá? Então, ele vai ser pago, então, por 120 dias. E aí, só lembrando que, no caso da microcefalia, esse prazo vai ser aumentado para 180 dias. Tá? É a Lei 13.301, ela é recente agora, de 2016, que prorroga, então, né, o salário maternidade para 180 dias, também a licença maternidade. Então,
o salário maternidade são de 120 dias e tem início o quê? Entre 28 dias antes do parto e a data de ocorrência deste parto. Tá? Por isso que nós vimos que o artigo 137 vai dizer o quê? Como ele pode ter início 28 dias antes do parto, que o artigo 137 da IN disse, da IN 77, que se ocorrer a perda da qualidade de segurada dentro desse prazo de 28 dias anteriores ao parto, desconsidera isso e concede o benefício. Está lá no artigo 137, num dos parágrafos. Tá? Aqui está a questão da prorrogação, então, pode pedir antes do parto 2 semanas, se tiver o quê? Atestado médico comprovando que a mulher tem que se ausentar. E, posteriormente, também podem ser prorrogados também por mais 2 semanas, até 2 semanas. Tá? Quem paga esse benefício? Quem é que paga? Então, para a empregada, a própria empresa já faz o quê? O pagamento do salário maternidade. Esse benefício é uma relação entre segurada e INSS. Contudo, existe na lei o quê? Um convênio para que as empresas paguem esse benefício e elas compensem esse valor pago. Tá? E aí é muito comum também acontecer o quê? Se tiver uma demissão com justa causa, esse benefício vai ser pago por quem? Pela Previdência. Tá? Agora, se tiver, por exemplo, foi uma demissão sem justa causa, como é que tem entendido o INSS? Ele tem entendido que ele não paga o benefício, tem que cobrar da empresa. Muito embora eu entenda o quê? Benefício previdenciário. Muito embora a empresa compense esse valor lá na frente, pague o valor, depois compense, a obrigação é da própria autarquia federal. Tá? E agora, se essa pessoa tiver, por exemplo, o salário maternidade em razão de uma adoção ou guarda, não vai ser a empresa que vai pagar. Nessas situações, é o próprio INSS que efetua o pagamento. Então, o requerimento tem que ser feito na Agência da Previdência Social. Tá? E ela vai pagar o quê? Por meio de rede bancária. Também nós temos a doméstica, a individual e a facultativa. Nesse caso, também é direto com a Previdência. Então, empregada, a empresa paga e compensa o crédito. Com adoção, também é a Previdência que é responsável. Contribuinte individual, doméstica e facultativa, também é a Previdência. E a trabalhadora avulsa? A trabalhadora avulsa, para ela, o pagamento vai ser feito por meio do sindicato, né, ou da entidade de aposentados, se tiver algum acordo, né, no caso de adoção. Então, via de regra, o sindicato é o órgão gestor de mão de obra que vai fazer esse pagamento, ou o próprio sindicato. Em caso de adoção, se houver convênio, também algumas entidades também efetuam o pagamento. Tá? Aqui, salário maternidade, ele integra o salário de contribuição. Então, do salário maternidade é descontado o quê? A contribuição social. Tá? Para fins de lá na frente compor o quê? O salário de contribuição. Tá? Também, o que a gente tem que lembrar aqui? A segurada facultativa que recolha naquelas alíquotas reduzidas de 11%, não vai ter esse período contado como tempo de contribuição, a não ser que ela efetue o pagamento da diferença. Então, se ela recolher 11%, ela teria que recolher a diferença de 9% para poder contar esse período como tempo de contribuição depois. Se não fizer, ele não vai contar. Então, para os demais segurados, já é feito o quê? O desconto previdenciário e já vai contar como tempo de contribuição, carência e tudo mais. Tá? Então, o que vocês precisam saber também? Se a segurada exerce mais de uma atividade, então vamos supor que ela de manhã é professora numa entidade. À tarde, ela faz uma outra atividade. Ela vai ter direito a 2 benefícios de cada atividade que ela tiver que se ausentar. Tá? Então, ela tem direito aos
2. Para cada emprego, ela vai receber, então, salário maternidade. E aqui é interessante, né? A segurada que se aposentar e, por exemplo, dificilmente ela vai acessar um benefício porque ela teve um parto, né? Porque ela ficou grávida. Geralmente, adotar uma criança. Se ela adotar uma criança, ela vai poder também fazer jus ao salário maternidade. Então, segurado aposentado que continue a trabalhar e verter contribuições para o sistema, ele pode fazer jus, sim, ao salário maternidade. Tá? Então, está lá no artigo 103 do Decreto 3.048 de 99. E se a criança nascer no parto com vida e ela morrer depois? A segurada vai poder dar continuidade ao quê? Ao benefício de salário maternidade pelo prazo legal. Tá? Então, no caso de morte do bebê, sim, a segurada vai poder o quê? Permanecer até o fim com o benefício. Tá? Isso para a criança que nasça com vida. Tá? No caso do natimorto, também as mesmas condições, tá? E no caso do aborto não criminoso, ela vai poder receber esse benefício por 2 semanas, tá? Ela vai ter que requerer esse benefício onde? Na própria agência da Previdência Social. Então, no caso de aborto não criminoso, 2 meses, ela vai, aliás, 2 semanas, ela vai poder fazer jus, sim, ao benefício. Aqui, como eu disse para vocês, artigo 71C, então está condicionado o afastamento da atividade à percepção do benefício. Então, não pode a segurada continuar o quê? Trabalhando. Às vezes, acontece o seguinte caso. Seguradas, por exemplo, contribuinte individual. Contribuinte individual saiu em benefício. Mas ela continua recolhendo a contribuição como individual. Geralmente vai dar problema, porque o INSS vai falar, se você continuou trabalhando, não pode receber o quê? Salário maternidade. Então, a contribuinte individual que sai em benefício de salário maternidade não pode continuar o quê? Contribuindo, até porque o salário maternidade dela vai ter o quê? Desconto previdenciário de contribuição e vai contar como salário de contribuição. Então, é condição para recebimento desse benefício que não seja o quê? Trabalhado neste período. Se trabalhar neste período, o que acontece? Não tem direito ao benefício. Então, se a pessoa que você conhece, seu cliente, pagou como contribuinte individual, o que você vai ter que falar? Olha, ela pagou de forma errada, na verdade, não teve atividade. Ela só, né, por uma questão de contribuir todo mês, ela esqueceu e contribuiu. Tá? Mas isso costuma dar problema, o INSS não vai querer pagar o benefício. Tá? Aqui, a empresa deve conservar, então, esses comprovantes por 10 anos, né? No caso, então, que ela acaba pagando o salário maternidade e depois ela compensa, ela precisa guardar essa documentação. E ela tem que ficar, né, guardada por 10 anos, para que a fiscalização, né, se for, verifique, então, né, a possibilidade. Esse benefício não pode ser pago a mais de uma pessoa. Então, é aquele caso que nós falamos, casais homoafetivos, apenas um deles vai poder fazer jus ao benefício. Em caso, né, de falecimento da cônjuge ou do companheiro, o que vai poder fazer? O outro, se for segurado da Previdência Social, vai poder, então, continuar o benefício. Então, não é estabelecido um novo benefício por 120 dias. Então, vamos supor que a esposa, né, veio a falecer, sei lá, depois de 10 dias do nascimento da criança. Então, ela teria direito a partir do parto, né? Ela já teve direito a 10 dias. Então, o remanescente, que são 110 dias, o companheiro ou cônjuge poderia o quê? Ter o benefício. Tá? Então, estão lá nos artigos 71B da Lei 8.213 de 91. Aqui, gente, só uma particularidade. Salvo no caso também de falecimento da criança. Então, vamos supor que a mãe faleceu e a criança também faleceu. Aí, nesse caso, o cônjuge não teria o quê? Direito ao benefício. Tá? Agora, se fosse a esposa, né, se fosse justamente a pessoa que deu à luz, a mãe,
Se ela falecesse, né, se a criança falecesse, ela poderia o quê? Permanecer recebendo benefício pelo prazo legal de 120 dias, sem problema. Agora, se for o companheiro ou cônjuge, né, sobrevivente a criança falecer, aí não teria direito, tá? Então, mais isso que vocês precisam saber. Aqui interessante, ó. Quando forem adotados ou a guarda judicial de mais de uma criança, não é possível fazer jus a 2 salários maternidade. Então, vamos supor que eu adotei 2 crianças. Tá? Se eu adotei 2 crianças, quantos salários maternidades eu vou poder fazer jus? Apenas 1. Ah, dei à luz e tive trigêmeos. Nossa, quanto, né? 3 trigêmeos. Vou poder fazer o meu requerimento na Previdência Social. Quantos benefícios eu vou ter? Apenas 1, tá? Então, só para vocês saberem aí. Não é pela quantidade de crianças, é pelo evento, que é o nascimento da criança, ou pela adoção, ou pela guarda judicial. Tá bom? Então, um benefício só, não tem mais de um, tá? Eu vou poder fazer jus a 2 salários maternidades quando? Quando eu tiver 2 empregos, por exemplo, ou 2 atividades. Então, se eu tenho 2 empregos, de manhã eu trabalho na agência A, à tarde eu trabalho na agência B. Vou ter direito a 2 porque eu tenho atividade concomitante. Então, vou receber daqui e vou receber também daqui, do A e do B. Tá? Nesses casos, sim, aí é permitido. Tá? Caso contrário, não pode. Salário família. Salário família, então, é um benefício que vai ser pago em razão, né, de ter filhos menores de até 14 anos ou filhos inválidos de qualquer idade, tá? Esse benefício, ele não é pago para todo segurado. Por quê? A Constituição Federal, lá no seu artigo 201, no inciso 4, estabeleceu que esse benefício é concedido para quem é baixa renda. Então, somente para aquele segurado baixa renda que vai fazer jus ao benefício. Então, além da Constituição Federal, nós temos a disposição lá no artigo 8.213 de 91, nos artigos 65 e seguintes. Temos também no decreto 3.048 de 99, a partir do artigo 81. E na IN vocês vão encontrar esse benefício a partir do artigo 359. Tá? Então, esse benefício vai ser pago apenas para os trabalhadores baixa renda. Tá? Ele é pago por cota, tá? Então, ele é pago por cota, depende de quantos filhos o segurado tem até a idade de 14 anos, ou inválidos de qualquer idade. Então, por cabeça, ele recebe uma cota. Tá? Essa cota também não é calculada com base no salário de benefício. Existe uma portaria que estabelece, então, qual é o valor dessas cotas, e ela está ligada ao quê? Ao valor que o segurado recebe de salário de contribuição. Então, a gente vai ter que olhar o salário de contribuição, ver se ele está dentro desse limite estabelecido pela portaria e qual é o valor. E ele tem 2 faixas, então. Tá? O baixa renda com renda mais baixa e o outro baixa renda com uma renda um pouquinho superior. Nós vamos ver quais são esses valores. Tá? Então, ele vai ser pago em razão da quantidade de filhos, número de filhos. Então, o segurado pode fazer jus às várias cotas. Inclusive, tinha uma aluna que ela falou que o segurado tinha 9 filhos, todos menores de 14 anos. Então, ele ia receber quantas cotas? Receberia 9 cotas, né, por cada cabecinha de filho, certo? 9 cotinhas, uma por cabecinha, tá? Então, vejam que esse salário família, ele também pode ser pago, por exemplo, se eu tenho um casal, né, a mãe e o pai, os 2 trabalham, os 2 são baixa renda, estão dentro dos limites legais. Então, cada um deles vai poder receber o salário família. Então, vamos supor que a mãe e o pai trabalhem dessa situação que eu falei para vocês da cota, né? Que o pai tinha 9 filhos. Então, o pai e a mãe, né, o casal, tinha 9 filhos. A mãe trabalhava na empresa X e o pai trabalhava na empresa Y. Então, o pai vai poder receber 9 cotinhas. E a mãe, se trabalhar? Também 9
cotas, tá? Então, olha só, é pelo número de filhos, tá? Que vão receber, então, este benefício. Aqui, nós temos quem que pode se beneficiar? O empregado e o trabalhador avulso, baixa renda. Então, tem que ser baixa renda, tem que estar no limite da portaria. O empregado e o trabalhador avulso também que estejam recebendo o quê? Auxílio, doença, aposentadoria por invalidez ou aposentadoria por idade rural. Também tem direito, então, também pode ganhar um benefício. O trabalhador rural, empregado ou trabalhador avulso, que tenham se aposentado por idade, também vão poder fazer jus ao benefício. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados, né, a partir de 65 anos ou mais, se do sexo masculino, e 60 anos se mulher, né, 60 anos ou mais, tá? Tem direito, então, ao salário família, pago juntamente com a aposentadoria. Então, vejam que são esses aqui, segurados, que vão poder fazer jus ao benefício, tá? Somente aqueles que a lei trouxe, tá? Quais são os requisitos? Que os filhos tenham, então, até 14 anos, ou que inválidos, né? Aí não importa a idade. Então, se tiver um filho inválido e comprovar, também recebe a cota por aquele filho, tá? Não há carência para esse benefício. E ele é pago, geralmente, por quem? Pelo próprio empregador, salvo ali nas hipóteses que a gente viu, né, do aposentado, que aí vai ser pago junto com a aposentadoria. Nas demais situações, né, é pago pelo empregador, tá? Então, olha lá, a renda tem que ser baixa, né, ele tem que ser baixa renda, ou seja, tem que estar dentro dos limites da portaria, que é o que nós vamos ver agora. Então, a portaria atual que fala do salário família, do valor, é a portaria interministerial número 1, que ela foi estabelecida agora em janeiro de 2016 pelo Ministério da Fazenda e também pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social na época, né, que era o ministério que cuidava do INSS. Tá? Então, olha só, qual que é o valor? Para aquele segurado que ganhe, né, até R$ 806,80, para ele a cota é equivalente a R$ 41,37. Então, se ele ganhar até esse valor, cada filho que ele tiver até 14 anos ou filho inválido, ele ganha esse valor de cota por filho. Agora, se ele ganhar um valor superior a R$ 806,80, ele só vai ter direito ao quê? A uma cota de R$ 29,16 por cabeça, então, por quantidade de filhos, tá? Se ele tiver mais de uma atividade, o que vai acontecer? Vai somar os salários de contribuição para ver qual é o valor, tá? Então, essa portaria vai trazer. Aqui eu trouxe, mas até mais fácil, ó. Então, 806, põe aí na tela, diretor, porque aí fica mais fácil para eles. 806,80, a cota é 41,37. Superior esse valor, então, tá? E aí tem teto também. Então, de 806,81 até 1.212,64, ganha-se 29,16 por cabeça de filho, tá? Então, por filhinho que esteja, então, dentro dos critérios legais, o segurado de baixa renda vai poder fazer jus ao benefício, né, na quantidade de cotas, então, relativas à quantidade de filhos que ele tenha que esteja aí nessa idade, tá? O empregado vai requerer diretamente com quem? Com o empregador. Agora, o aposentado vai requerer a partir do INSS, tá? A mesma coisa vale para quê? Para os segurados aposentados com mais de 65 anos, para aqueles que tenham auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Para eles também, o requerimento é no INSS. Para o trabalhador avulso, ele vai requerer esse benefício, né, no órgão gestor de mão de obra. Tá? Então, empregador que paga, trabalhador avulso, o próprio órgão gestor de mão de obra vai pagar, e aqueles que estejam recebendo benefício previdenciário de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, o recebimento é direto no INSS. Então, ele vai fazer o requerimento
no próprio INSS, tá? Quais são os documentos exigidos aqui para fazer jus a esse benefício? Aqui nós temos certidão de nascimento, que comprove efetivamente que a criança tem menos de 14 anos, né? Até 14 anos, ou até mesmo documento relativo quê? Ao inválido. Então, vou levar a certidão de nascimento e também vou comprovar que ele é inválido. Aqui é importantíssimo que o segurado também comprove o quê? Que a vacinação da criança está em dia. Então, crianças que tenham, né, até 6 anos de idade, elas precisam ter o quê? A sua carteira em dia de vacinação. Então, é preciso comprovar também, tá? Então, tem que juntar essa carteira. Então, se for o pedido no INSS, é no INSS que a gente apresenta. Se for esse pedido no próprio empregador ou no gestor de mão de obra, tem que entregar lá na empresa ou no gestor mão de obra, tá? E aqui também, gente, tem que ter a frequência escolar. Então, tem que comprovar. Crianças de 7 a 14 anos devem estar matriculadas e com frequência escolar ok para poder fazer jus a esse benefício. Então, vai ter que pedir o quê? Na escola, uma declaração de que a criança está matriculada e de que ela tem o quê? A frequência escolar. Tá? Então, para conseguir esse benefício, é essencial que se comprovem essas situações aqui que eu falei para vocês, tá? Então, nós vimos hoje salário maternidade e salário família, que são 2 benefícios pagos aí pela Previdência Social. Eu quero agradecer, então, aí a sua paciência. Se você gostou, curta e compartilhe o vídeo, tá? E eu espero vocês numa próxima aulinha aí de nivelamento, para a gente ir conhecendo mais benefícios previdenciários, tá bom? Espero você também na pós do Legal, hein? Pós número 1 do Brasil em Direito Previdenciário. Tchau, tchau e até a próxima.